Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio Gerenciando 10K com Everson Curata. Sou especialista em gerenciamento de projetos. E no episódio de hoje vamos falar sobre como a padronização dos processos não apenas simplifica, mas transforma a vida dos gerentes e das suas equipes de projeto. E vamos explorar algo muitas vezes mal compreendido, mas de extrema importância em qualquer projeto, que é a burocracia. Ela é muitas vezes considerada a vilã da performance, dos bons resultados, das dores de cabeça no final do projeto. E hoje vamos ir um pouco mais a fundo e ver a sua importância e as consequências de não adotá-las da forma correta. E como você gerencia projetos pode alavancar essa ferramenta para o sucesso. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é a burocracia. Muitas vezes associado a processos lentos e excessivamente formais. É, na verdade, um sistema organizacional. Ela tem como fundamento principal a aplicação de regras e regulamentos para garantir a eficiência e a transparência nas operações. Existem dois tipos principais de burocracia, a positiva e a negativa. A burocracia positiva, ela refere-se à implementação eficiente de processos e regulamentos que aumentam a eficiência e minimizam os riscos. Já a burocracia negativa ocorre quando as regras se tornam excessivas, levando a processos lentos e ineficazes. E são essas burocracias que a gente lembra e que a gente tanto tem o pé atrás. Em projetos industriais, encontrar equilíbrio é crucial. Isso vale tanto para a nossa vida profissional quanto pessoal. Se você não cria um procedimento correto, por exemplo, vamos falar uma coisa muito simples, aplicar silicone na faixa de vedação de motor. Se você não fizer isso da forma correta, vai ter um alto grau de vazamento, não é? Mas isso não significa que esse produto não funciona, mas sim que ele é mal executado e não está bem escrito, não está bem procedimentado, né? Vamos dizer. Agora vamos ver por um outro ângulo. Imagine uma determinada atividade sendo desenvolvida por 3 pessoas, cada uma abordando-a de maneiras distintas, resultando em 3 resultados completamente diferentes. Isso certamente dificulta a vida de qualquer um, não é verdade? Agora, pense nessa situação sob a perspectiva de um gerente de projetos. A necessidade de ficar de olho em cada ação, cada decisão tomada pela equipe, torna-se uma tarefa monumental e muitas vezes impraticável. É exatamente aqui que entra a importância da padronização dos processos. E a burocracia, contrariamente à crença popular, pode ser uma oportunidade de ouro para os projetos industriais. Por quê? Porque oferece estrutura, garantindo que cada passo seja cuidadosamente planejado. E, claro, tem que ser documentado. Isso não apenas reduz os erros, mas também cria um ambiente onde as decisões são tomadas com base em dados sólidos, não apenas em intuições. Quantas vezes você reclamou que sua equipe tinha de entregar uma enorme documentação para a liberação de uma atividade à altura no seu projeto, por exemplo? Realmente, é tanta documentação, tanta burocracia e assinaturas que incomodam bastante. Teve uma vez que um colega me contou um caso interessante, que ficou sabendo de um projeto que estava fazendo um reforço estrutural grande nas treliças da fábrica, devido à necessidade de um projeto que era enorme. E esse trabalho estava sendo feito no 3º turno. Devido a alguns descuidos de comunicação entre as 3 equipes que estavam realizando o trabalho, essas equipes estavam sendo tocadas pelos fornecedores. Houve um acidente grave com uma pessoa. E isso gerou um processo que envolveu o gestor do projeto,
o técnico de segurança da empresa e o fornecedor para averiguar as responsabilidades. O processo, claro, ele foi bem complicado, mas no final, tanto o gestor quanto a técnica de segurança não foram penalizados, pois toda a documentação estava conforme. E para ter uma ideia, caso a documentação não estivesse em ordem e os critérios não estivessem sendo atendidos, ambos poderiam responder de forma civil a essa questão. E teve uma outra vez que uma empresa fornecedora estava prestando serviço a uma grande empresa e seus funcionários ficaram lá durante mais de 6 meses. Após finalizado esse contrato, parte desses funcionários entraram com uma ação para solicitar vínculo empregatício com essa grande empresa, devido ao tempo que trabalharam lá. O processo ocorreu durante um tempo, mas no final teve o mesmo desfecho, ou seja, foi comprovado através de documentações que tudo estava correto. E o que você, como gestor de projeto, tem a ver com este caso em específico? Caso o gestor deste projeto não tivesse entregado todos os documentos e todos os procedimentos tivessem sido atendidos, a empresa teria que pagar uma grande multa. Agora me diga, como a empresa passaria a te enxergar? A sua evolução profissional poderia ser afetada, não acha? E qual o motivo de eu estar dando esses exemplos? É que ambos os casos a gente tem uma coisa em comum. A burocracia é algo que toma tempo, gera uma boa quantidade de trabalho a mais, que não é visível para a chefia, mas é essencial para garantirmos que estamos fazendo as coisas da forma correta e, ao mesmo tempo, ela nos protege e protege também os seus fornecedores e seus funcionários. Porque se você prestar atenção, na maioria das vezes, são a obrigatoriedade de garantir a segurança que gera o uso, por exemplo, dos EPIs, não é? Por isso, a padronização de processos é uma necessidade para garantir que cada etapa de um projeto siga um procedimento definido e atinja a qualidade que nós esperamos. Afinal, não é melhor usar um GPS para chegar no destino do que tentar adivinhar qual o melhor caminho? Ou não seria mais simples seguir um caminho já traçado do que reinventar a roda a cada novo projeto? A padronização, quando bem feita, simplifica a identificação de problemas e possibilita a inclusão de melhorias contínuas e possibilita a inclusão de melhorias futuras em projetos similares ou mesma atividade. E isso gera mais velocidade, porque não precisa ficar corrigindo as implementações. De novo, imagine o grau de dificuldade de nossos trabalhos como gestores se a cada novo projeto tudo devesse ser concebido. Imagine o tempo gasto. Outro ponto importante é o aumento da transparência e os riscos eles podem ser mitigados devido ao processo de melhoria contínua, uma vez que a consistência nas operações minimiza a chance de erros imprevistos. Isso não apenas impacta positivamente os resultados do projeto, mas também a qualidade de vida de todos os envolvidos. Agora, estou dizendo que a burocracia é o melhor dos mundos? Não. Mas sem ele, nossa vida seria muito pior. E no contexto de projetos industriais, a burocracia deve ser implementada de forma inteligente. Muitas vezes, na busca para documentar cada vez mais, os processos acabam sendo engessados demais. Às vezes, isso é feito por nós mesmos. E por que isso acontece? Porque tem pessoas que confundem tudo. Querem ter mais poder sobre as coisas, sobre as pessoas e acabam travando todo o sistema. E sem ter ganhos nenhum. Simplesmente para fazer cheque, do cheque, do cheque. Quem não viu um documento na sua empresa
sendo assinado às vezes várias vezes pela mesma pessoa. Por quê? E acabam colocando prazos sem sentido para assinar. E o pior, não cumprem com os próprios prazos e ainda ameaçam ou aplicam aquela velha frase: a hora que der eu assino, mas com aquela mensagem oculta. E não me pressiona, senão vou jogar lá para frente. Isso que é o grande fator da maioria das pessoas ter tanta objeção quanto à burocracia. O processo não é ruim. São as pessoas que tornam a ferramenta morosa e ineficiente. E nesses casos, ele acaba virando uma burocracia negativa, como falei anteriormente. Porque uma aplicação cega de regras, sem considerar as dinâmicas específicas de um projeto, leva à ineficiência e resistência da própria equipe. O jeito errado da burocracia refere-se a abordagens que resultam em excesso de formalidade, lentidão, rigidez e falta de adaptação. Uma burocracia mal implementada pode resultar em barreiras à boa comunicação. A falta de transparência e o isolamento das informações pode levar a mal-entendidos e decisões equivocadas. Quantas vezes um procedimento foi alterado em um departamento e você só foi informado quando sua equipe entregou a documentação e ela foi barrada? Já aconteceu com você? Se a burocracia não incorpora uma cultura de aprendizado contínuo e melhoria com base em erros e experiências passadas, há uma falta de evolução e crescimento dentro da sua organização. Então, há algo errado, porque todas as áreas devem crescer, inclusive a área que cuida dessa parte de burocracia. Inclusive, pode ser a sua própria área. Em resumo, a burocracia é negativa quando está associada a uma abordagem inflexível, excessivamente complexa e desconectada das necessidades práticas do projeto e da equipe. O desafio está em encontrar o equilíbrio certo entre ordem e flexibilidade para garantir uma implementação bem-sucedida. E por que você precisa saber disso? Porque você, como gestor de projetos, gera documentos. A sua equipe gera documentos que geram burocracia. Então, saber o que não fazer vai te ajudar, não é? E agora, vamos ver os cuidados que você precisa ter para fazer uma burocracia positiva. E ela envolve a criação de processos baseados nos conceitos ágeis, adaptáveis e transparentes. Para isso, você deve evitar a burocracia excessiva, que paralisa a inovação, porque ela envolve uma abordagem equilibrada e inteligente para garantir a eficiência, a transparência e consistência nos processos. Porque ela precisa garantir que seja feito eficientemente, garantindo o seu uso na medida correta, como se fosse a aplicação do conceito do just in time, no momento certo, na hora certa e na complexidade correta. E para isso, você deve compreender o que é específico no projeto e adapte de acordo com suas necessidades. Evite fazer uma abordagem única para todos os projetos, reconhecendo a diversidade, desafios e requisitos. Foque na transparência nas operações, estimule uma comunicação aberta. Isso ajuda a evitar mal-entendidos, mantendo todos os membros da equipe informados sobre as decisões e ações tomadas. Coloque um forte foco nos resultados, garantindo que cada processo burocrático contribua para os objetivos gerais do projeto. É meio que aplicar o conceito SMART, onde cada processo você verifica em relação ao seu objetivo se ele vai ajudar ou não. Isso por quê? Porque ajuda a manter a eficácia e evitar procedimentos desnecessários. E utilize ferramentas tecnológicas
para automatizar processos burocráticos rotineiros. Isso para te ajudar mesmo, é para facilitar a sua vida. E isso ajuda muito para liberar tempo e recursos para atividades mais estratégicas. E de nada adianta se a equipe tem dúvidas de como usar uma ferramenta ou quais os procedimentos a serem cumpridos. E por isso, garanta que a sua equipe esteja devidamente treinada e capacitada para seguir os processos estabelecidos. É importante, vocês geram documentação e geram burocracia. Então, importante e crucial também que a sua equipe treine as equipes que vão utilizar os documentos que vocês estão gerando, para que a mesma coisa que foi dita anteriormente se aplique a quem vai utilizá-la. Isso reduz a probabilidade de erros e melhora a eficiência global. Ao seguir essas diretrizes, você, como gestor de projeto, pode aplicar a burocracia de uma maneira positiva, transformando-a de uma possível fonte de obstáculos em uma ferramenta que vai te ajudar e em uma ferramenta eficaz para o sucesso do seu projeto. Então, a padronização de processos é mais do que uma simples formalidade. Ela é a espinha dorsal que sustenta a eficiência, reduz os riscos e melhora a qualidade dos trabalhos. Ao seguir estes procedimentos estabelecidos e cultivar uma mentalidade de equipe alinhada, você pode não apenas simplificar a sua vida e da sua equipe, mas também levar os resultados dos seus projetos a um novo patamar de excelência. Portanto, vale a pena investir no desenvolvimento e implementação eficaz de processos padronizados. Quando a padronização é incorporada à cultura de uma equipe, os benefícios são notáveis. A eficiência aumenta, pois todos seguem uma abordagem comprovadamente eficaz. Em resumo, a burocracia é uma ferramenta poderosa e muitas vezes subestimada nos projetos. Portanto, você precisa ver a burocracia como uma oportunidade, porque a clareza proporcionada pela documentação e a previsibilidade resultante dos processos padronizados reduzem o estresse e a incerteza, especialmente sob a perspectiva que você deve ter como gestor de projeto. A documentação e a adesão estrita a processos estabelecidos não apenas simplificam a sua gestão, mas também contribui significativamente para a eficiência, a qualidade do trabalho e, crucialmente, a qualidade de vida da sua equipe. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. E lembrando que toda semana nós postamos conteúdos sobre gerenciamento de projetos para você. Então, não se esqueça de dar o seu like e se inscreva no meu canal. E também me siga nas redes sociais. Até o próximo episódio.